Quando o nome vampiro surge, o imaginário coletivo logo evoca a figura icônica e lendária de Drácula, o soberano das trevas. Mas e se disséssemos que a realidade, por vezes, é ainda mais sombria? Ao longo dos séculos, inúmeras histórias de criaturas noturnas e sugadores de sangue se entrelaçam com a história real. Histórias que desafiam os limites do que conhecemos como fantasia. Neste vídeo, você será conduzido por relatos que cruzam a linha entre o possível e o aterrador. Prepare-se para explorar casos enigmáticos, onde a verdade parece ter sido distorcida pela escuridão do desconhecido. É uma das histórias de vampiros mais conhecidas da Grã-Bretanha. A lenda conta que a propriedade dos Groglins esteve nas mãos da família Fisher por muitos séculos. No início do século XIX, os antigos moradores se mudaram e abandonaram a propriedade, que ficou vazia durante o longo e rigoroso inverno. Quando a estação mudou para a primavera, os irmãos Cranwell se mudaram então para a casa. Em uma noite de verão, a senhorita Cranwell olhou pela janela em direção ao fundo de seu gramado e notou algo peculiar nas proximidades do cemitério. Parecia que, no fundo, nas sombras da lápide, havia 2 pontos de luz se movendo. À medida que esses pontos se aproximavam, o mal-estar tomou conta da senhorita Cranwell. Ela rapidamente fechou a janela e se deitou para tentar dormir, mas foi acordada por um som baixo de farfalhar vindo do lado de fora. Ao olhar para a janela, viu 2 pontos de luz que agora reconhecia como os olhos de um vampiro. Ela tentou gritar, mas o terror congelou o som em sua garganta. Algo caminhava até a cama e, em um movimento rápido, agarrou seus cabelos, puxando sua cabeça para trás, como se fosse dar-lhe um beijo. Os irmãos, que dormiam em quartos separados, foram acordados por um grito alto e agudo que parecia abalar as paredes da casa. Em instantes, estavam na porta do quarto da irmã, que estava trancada. Eles arrombaram a porta e encontraram a cena devastadora. Um cheiro de decomposição no ar e a irmã deitada na cama, sangrando, com cortes profundos no pescoço. Eles conseguiram parar o sangramento e tentaram salvar a vida da senhorita Cranwell, que, apesar dos ferimentos, sobreviveu ao ataque. Quando ela estava forte o suficiente para viajar, foi levada para a Suíça, onde passou um tempo se recuperando no ar fresco da montanha. Quando a história completa foi revelada, os irmãos juraram vingança contra a criatura. Assim, voltaram para Groglin em um dia escuro de inverno. A senhorita Cranwell tomou seu lugar na sala com vista para o cemitério. Quando a lua surgiu, 2 pontos de luz brilharam nas sombras do cemitério. Dessa vez, os 2 irmãos estavam à espreita nas sombras e dispararam tiros na figura do vampiro, que, mesmo ferido, fugiu. Eles aguardaram até o amanhecer e, em seguida, levaram a senhorita Cranwell para um lugar seguro. Reuniram os moradores da vila e realizaram uma busca no cemitério. Quando não encontraram nada de anormal, a atenção foi voltada para a igreja. Notaram que a porta da cripta estava ligeiramente aberta. Lá, encontraram uma cena horrível, com caixões quebrados e ossos espalhados. Um caixão, no canto, parecia intocado, e quando abriram, encontraram o corpo do vampiro, com os olhos sem vida, mas o ferimento da pistola ainda aberto na perna da criatura. Os aldeões arrastaram o caixão para fora do cemitério e queimaram o corpo demoníaco, sem saber de onde ele tinha vindo. Supôs-se que a criatura estava adormecida por séculos, até ser despertada com a chegada dos pescadores e a reocupação da casa. Este caso foi na região dos Balcãs, no início do século XIX. Começa com um pastor chamado Mlat, que mesmo após sua morte, continuou a retornar à cidade. O morto-vivo vagava pelas ruas, gritando os nomes daqueles que reconhecia ao passar por eles.
Os oficiais da cidade perceberam que precisavam conter a ameaça. Então, o corpo do vampiro foi exumado e uma estaca foi cravada em seu coração. No entanto, o método falhou. O vampiro retornou em um estado ainda mais horrível, aterrorizando os moradores, levando alguns à morte pelo medo e sufocando outros. Ele ria daqueles que tentavam detê-lo e até zombava de seus esforços. Desesperados, os aldeões levaram o corpo adormecido do vampiro a um carrasco. O carrasco perfurou seu corpo com várias estacas brancas de espinheiro. Depois, ateou fogo ao cadáver. Enquanto as chamas o consumiam, os gritos de sofrimento da criatura ecoaram por toda a vila. Em 1582, moradores de uma vila na Silésia, onde hoje é atualmente parte da Alemanha e da Polônia, reclamaram de visitas de um vampiro de mau hálito chamado Kus. Antes de se tornar um morto-vivo, Janus Kus era um cidadão respeitado. Em fevereiro de 1582, Kus sofreu um ferimento fatal após ser chutado por um de seus cavalos. Antes de morrer, ele agonizou por vários dias, reclamando de visões fantasmagóricas e sentindo como se estivesse pegando fogo. De acordo com uma testemunha, no momento de sua morte, um gato preto entrou no quarto e pulou sobre sua cama. Devido ao seu status na comunidade, Kus foi sepultado próximo ao altar de sua igreja local. Porém, dentro de poucos dias, vários moradores começaram a relatar visitas do homem morto. Todos descreveram um fedor mortal e um hálito extremamente frio, um cheiro considerado insuportável. As pessoas suportaram essas visitas noturnas até o final de julho, quando decidiram exumar o caixão de Kus e lidar com seu cadáver inquieto. Ao abrirem o caixão, encontraram sua pele ainda macia e flexível. Suas articulações não estavam rígidas, mas maleáveis e móveis. Quando abriram uma veia de sua perna, o sangue jorrou fresco, como se ele ainda estivesse vivo. Após uma breve deliberação, o corpo de Kus foi lançado a uma fogueira e queimado. Em seguida, seus restos foram dilacerados e reduzidos a cinzas. Como esperado, o espírito de Kus cessou suas visitas noturnas. Histórias de vampiros, criaturas da noite que vagam nas sombras da nossa realidade, continuam a assombrar a imaginação. Hoje, conhecemos 3 casos macabros que desafiam a lógica e a razão, deixando um rastro de medo e mistério. Seria tudo invenção ou há algo mais que ainda desconhecemos? Este é o canal Arquivo de Mistérios. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima!